A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um que está acompanhando as palavras que são ministradas no nosso canal aqui da igreja. Hoje é sexta-feira, dia 14 de maio. Eu venho trazer uma palavra para os irmãos bem conhecida, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes dessa palavra. Às vezes, por não percebermos a leitura que estamos fazendo, ou por acreditar no que os outros falam sem a comprovação na Bíblia Sagrada, acabamos acreditando em histórias que muitas vezes não são verdadeiras e não estão escritas na Palavra de Deus. Então eu quero ler um texto bem conhecido dos irmãos, que é em Mateus capítulo 2, do 1 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam, em Belém da Judéia, pois foi isto que o profeta escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre os governadores de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo, Israel. Então Herodes chamou em secreto os magos, inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-lhes a Belém, disse-lhes, ide, perguntai diligentemente pelo menino. Quando o achares, avisa-me, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se imensamente. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, lhes apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido, por divina revelação, avisado em sonhos, para que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Glória a Deus. Acabei de ler uma passagem bem conhecida dos irmãos, que fala do nascimento de Jesus. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos. Primeiro, quantos dos irmãos já ouviram que são 3 magos que visitaram Jesus? A palavra do Senhor não fala isso. A palavra do Senhor fala que eram uns magos, como no versículo 1. Vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então, quero chamar a atenção para esse primeiro detalhe. Eram uns magos. Muitas vezes ouvimos e até participamos de peças teatrais que retratam e mostram para as nossas crianças que eram 3 magos. Isso se deu por quê? Como foi oferecido a Jesus 3 presentes, muitos associaram que poderia ter sido 3 magos. Mas não, na verdade a Bíblia fala uns. Então pode ser muito mais de 3. Alguns historiadores falam que era 4, outros falam que eram 12. Mas essa informação não importa. O importante é que prestamos atenção na palavra de Deus e sabemos identificar, sabemos olhar e julgar correto através da palavra de Deus. Outro detalhe dessa passagem que falam muito, reis magos. A palavra do Senhor também não fala de reis. Falam que eram uns magos. Também
no começo da igreja primitiva, alguns historiadores colocaram esse título de rei. Alguns não sabem por que veio esse título, mas a Bíblia não fala isso. Então, outro detalhe que precisamos entender da palavra de Deus. Esses magos provavelmente eram estudiosos da época, ou até astrólogos, que perceberam uma estrela diferente no céu. Essa estrela se chamou a Estrela de Belém. Ela apareceu essa única vez e com um único propósito, de guiar esses magos até Jesus. E olha que interessante, esses magos perceberam essa estrela diferente e começaram a segui-la. Saíram lá do Oriente. Muitos falam que esses três deram até nome para esses três magos, né? A Igreja Católica dá nome Melchior e outros dois nomes para esses três magos. Falam que eles saíram do Oriente, da região ali da Palestina, e foram seguindo essa estrela até Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, eles pararam de olhar para a estrela e começaram a olhar para os homens. E começaram a perguntar onde nasceria o Cristo. Herodes, vendo que eles estavam perguntando isso, chamou todos os sábios, astrólogos e perguntou para eles: qual é a profecia sobre isso? Onde ele vai nascer? Os sábios de Herodes responderam para ele, falou que ia nascer em Belém. Falaram a profecia. Então Herodes chamou em secreto os magos. Chamou os secretos magos e falou para eles: olha, vai lá, procura eles, continua seguindo a estrela, continua seguindo o sinal, e quando você encontrar eles, volta para mim e avisa onde ele está, que eu também quero adorá-lo. Mas na verdade Herodes não queria adorá-lo. Herodes temeu essa informação, usou os magos como um instrumento para chegar até Jesus, para poder matá-lo. Na visão dos magos, agora eu falo para nós, igreja, temos que ter atenção na palavra do Senhor e temos que perceber que às vezes estamos no caminho da bênção, no caminho de encontrar nosso Salvador, mas no meio do caminho podemos ouvir conselhos que não são bons, de pessoas que parecem que querem nos ajudar, mas na verdade não querem. Os magos, depois de perguntarem, eles voltaram para o propósito deles, que era seguir a estrela, seguir o sinal, como tinha sido profetizado. E quando eles voltaram para o propósito do alvo deles, que era a estrela, eles chegaram até Jesus. E lá apresentaram seus presentes. E foi preciso uma intervenção divina para que eles não caíssem numa cilada preparada pelo inimigo. Às vezes nós estamos no propósito, estamos seguindo o sinal para chegar a Cristo, um caminho para chegar a Cristo, mas no meio do caminho perguntamos ou questionamos a forma que Deus está trabalhando. E corremos um risco enorme. Deus trabalha como Ele quer. Ele poderia muito bem fazer de outra forma que evitasse que Herodes encontrasse Cristo. Mas não, ele enviou o anjo e durante os sonhos dos magos, eles sonharam e retornaram por outro caminho, não seguindo a ordem do rei, não levando a informação que o menino tinha nascido, onde ele estava, dando-se um livramento para Jesus. O inimigo, na forma de Herodes, não desistiu, como os irmãos conhecem a história. Mandou que matasse todos os meninos.
E Jesus teve que fugir, a sua família teve que fugir com Jesus para o Egito. Aí mais uma vez eu falo para os irmãos, a forma de Deus trabalhar é só dele, é só ele que conhece. Ele permitiu que a família fugisse para o Egito para se cumprir a profecia. Ele deu livramento através de sonhos para os magos, para se cumprir tudo o que foi dito pelo profeta. Então, irmãos, nossa vida está na mão do Senhor. O propósito é dele. Ele sabe o que devemos fazer e como devemos fazer. Então, deixe sua vida na mão do Senhor. Continue para o alvo. Continue seguindo a sua estrela até Cristo. Que você vai ser mais do que abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe e tenha um ótimo final de semana. Em nome de Jesus.